Legal. Agora gravando então. Então agora oficialmente boa noite a todas vocês que estão aí, né? Estela, Trícia, Raquel, Poliana, Carol. Feliz demais quando eu vejo essa turma reunida aqui. A gente aprende muito mesmo. Então a gente segue no nosso grupo de estudos, que pela segunda temporada, né? A primeira foi com o estudo da obra do Trigueiro, Espiritismo e Ecologia. Agora nós estamos mergulhando na obra do Carlos Villarraga. Esta obra... deixa eu apresentar aqui, que aí fica mais fácil, né? Estudando a obra de Carlos Orlando Villarraga, que é o desenvolvimento sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030. Então, para situar Raquel, Poliana, que perderam o primeiro encontro, e a gente vai colocar o resumo sempre de cada encontro, um pequeno resumo, assim, no nosso site, no projetoamave.org. Está sempre lá, estará sempre lá à disposição, a gente vai subindo aos pouquinhos. E aí nós estamos estudando esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E olha só, né, Poliana, da área da psicologia, o objetivo número 13 é saúde e bem-estar. Olha como aqui já começa a dialogar direto com a psicologia, né? E nesse capítulo de hoje, então, gente, nós vamos dar uma resumida, trabalhar um pouco sobre a fome zero, a questão da fome zero e agricultura sustentável, sob um olhar sempre da doutrina espírita e de outras sabedorias, e esse objetivo, essa ODS, que é a abreviatura número 2, é erradicar a fome. Então, erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Então, assim, vamos tentar passar aqui, em cerca de uma horinha, um pouquinho menos, quem sabe, o conteúdo da noite. E assim, fica sempre o espaço para que a gente interaja, né? Aberto, palavra aberta. E assim, para que a gente avance no máximo aí para 1h10, 1h15 de encontro. Tá bem? Então, fica essa uma agenda proposta para hoje. E assim, né? Quem está de aniversário no mês de abril? O meu amigo, querido amigo maridão da Poliana, que a gente torce que uma barbaridade pela saúde dele todo santo dia. Ele estava de aniversário, eu só não esqueço o dia. Eu não me recordo agora qual é o dia que ele estava. 5. E a Raquel, né, Raquel? Tu acha que eu ia esquecer? Raquel, do dia 2... Eu achei que... Sim. Dia 2. Passou um pouquinho, mas o mês ainda não acabou. Então... Foi o dia 2 e eu fiquei bem quietinha. Ficou, né? Ficou. E a tua sorte é que eu não me dei conta antes, mas de hoje não ia escapar, né? A turma de abril. E temos um moço que vos fala que tem aniversário também em abril. Oi? Eu ia ficar quietinho, mas a Carol... Beto faz aniversário em abril, 28. Sim, dia 28. Felicidade! Mais dia uma 28? primavera. Então somos... Não é do mesmo mês, mas não é do mesmo signo. Isso. Então, estamos aí, né, gente? Estamos aí. Rumo aos 55 anos. E pronto para o trabalho, né? Vamos ver até onde o Papai do Céu me permite estar por aqui para tentar fazer alguma coisa, né? Então, a bola está com ele. Então, minhas amigas, vamos lá. Fome zero e agricultura sustentável. O Villarraga, ele faz... A obra do Villarraga é maravilhosa porque ele conceitua tudo. Ele, sabe, esmiuça tudo em detalhes, é bastante acessível, muito fácil a leitura e muito proveitosa. Então, assim, ele fala primeiro o que é insegurança alimentar. O conceito disso, não é? Porque a gente ouve muito falar, mas talvez poucos saibam o que é o conceito, né? Se uma família não tem acesso regular e permanente à alimentação, em quantidade e qualidade adequada, ela está numa situação clara de insegurança alimentar. E isso dialoga tremendamente, né? Não é porque a Poliana está aqui, mas isso dialoga sempre com um outro aspecto da nossa missão, que é a missão da valorização da vida, saúde mental, prevenção do suicídio. Tudo que se fala aqui é transportável para outra missão, ou seja, tudo conecta, né? A nossa paz, a sustentabilidade da natureza, o estômago cheio, espiritualidade, enfim, tudo em nome de uma paz e de uma saúde, não é? De todos, né? De todos que vivem nesse planeta. E aí,
o karma, não é? Nós falamos isso, eu confundo agora os grupos de partilhas, porque tem aqui o de Portugal, acho que a gente falou nisso de Portugal. A questão das frases de efeito, não é? Ah, isso tinha que ser assim, não, é questão de karma, a pessoa enfrentar a fome, enfrentar a desnutrição. Não, a gente conversou muito, aprofundou muito esse tema, entendeu que não podemos ficar sem ação, não é? Frente a esse drama da desnutrição, achando que é uma questão kármica, não é? Que a pessoa está enfrentando e que precisa enfrentar. Mas, mais do que kármica, ela é dármica. O que é o Dharma? Isso vem do hinduísmo, da filosofia oriental, que diz que o Dharma é o caminho reto, é o caminho do meio, é o caminho do bem que a gente tem que percorrer, realizando o bem, ajudando a todos, sem olhar a quem, sem olhar se é humano, não humano, se está aqui do lado, se está do outro lado do planeta. Então, assim, gente, em termos de insegurança alimentar, assim como em vários outros, o acaso não existe. Muita calma nessa hora, porque a gente pode acabar tendo uma compreensão escorregadia do karma, não é? Tudo acontece porque tem que ser assim. Então, aqueles que têm fome precisam ser saciados, precisam ser atendidos, é uma obrigação nossa. E aí, partindo para um outro, a gente faz aqui, né, a Poliana já sabe, todo mundo já sabe, a gente dialoga com todas as áreas possíveis da sabedoria humana, não é? E essa frase aqui, eu achei forte, sabe? Fique à vontade para discordar, enfim, se está demasiado contundente, mas ela diz, isso aqui é de Blavatsky, da Teosofia, é chamado uma obra Escada de Ouro. Oh, legal, Fabi chegando aí, bem-vinda, Fabi. Começamos agorinha, tá? Seja bem-vinda, minha querida, que bom que você está aí. Beijos. Está nos ouvindo bem aí? Legal, legal. Que bom, Fabi. Legal que você está aí. A gente começou falando aqui sobre o que é insegurança alimentar, viu, Fabi? Que é a questão da família não ter acesso à alimentação em quantidade e qualidade adequados. É isso que está tratando esse capítulo 2 da obra do Vila Haga, tá? Fome zero e agricultura sustentável. Aí, então, falamos que muita calma nessa questão do karma, de pensar que a pessoa sofre com a fome porque ele tem débitos kármicos. Não, a gente tem que pensar em kármicos, em termos de caminho do bem, né? Fazer o bem sem olhar dívida de ninguém, até porque a gente não tem condições de olhar dívida kármica de ninguém. E aí, eu trago aqui uma frase que está na obra A Escada de Ouro, de Helena Blavatsky, da Teosofia, que dialoga demais com o Espiritismo. E essa frase é uma inspiração da Blavatsky do período no qual ela esteve no Tibete, imersa no estudo de conhecimentos ancestrais, não é? Uma fase linda, assim, e foi transformada em livros incríveis dela, que eu espero começar a ler em breve. E ela diz o seguinte: aquele que não defende os perseguidos e indefesos, que não partilha sua comida com os famintos, nem tira a água do seu poço para os sedentos, nasceu demasiado cedo na forma humana. Eu achei forte, tá? Essa frase, não sei o que vocês acham, mas se ela pode estar forte demais, pelo menos ela dá um caminho de que, poxa, se já estamos na fase nominal, é porque somos humanos em essência, não é? Então é preciso trabalhar essa questão da caridade, da solidariedade, da sustentabilidade, inclusive na questão alimentar, não é? Principalmente também, não é? Aí, então, a gente vai desenvolvendo o que o Vila Haga vai falando nesse capítulo, que é outro capítulo maravilhoso. Ele fala que a qualidade e a quantidade dos alimentos fornecidos estão relacionadas com a quantidade e diversidade dos nutrientes necessários ao desenvolvimento das crianças e vitalidade dos adultos. E isso, conforme o Vila Haga, e ele fala de cadeira, né, turma? Lembrem-se de que ele tem aquela obra social maravilhosa que tem hortas, tem pomares, energia sustentável, ou seja, ele fala com conhecimento de causa, não é? Isso depende da qualidade do solo, dos métodos de cultivo, depende também da distribuição fundamental, não é?
e preparação dos alimentos. E aí, nunca é demais lembrar, não é, que só nessa cadeia da distribuição, na parte logística, o desperdício de alimentos é um negócio, assim, grotesco, imenso, o que se perde alimentos no transporte, seja por caminhão, trem, navio. Só isso já daria para alimentar muita gente. E outro ponto que o Vilarraga também acrescenta é a questão dos eventos climáticos extremos, que repercutem em curto, médio e longo prazo sobre a segurança alimentar, afetando a vida de todos, e provocando aquele fenômeno, além do fenômeno dos refugiados climáticos que precisam fugir das suas regiões por conta desses eventos, também a questão da fome, a questão da segurança alimentar fica altamente prejudicada em situações de enchentes ou de secas muito duradouras. Então, o Vilarraga bate muito firme nessa tecla. E aí, meus amigos, olha só, isso aqui é legal porque a gente vai aprendendo, né? Eu estou aprendendo demais com essa obra. E tomara que eu consiga entregar o que eu estou percebendo aí para vocês e para todos que assistirem esse vídeo depois, que vai ficar no canal do YouTube da AMAV. O Vilarraga fala da escala brasileira de insegurança alimentar. Tem a leve, que é alguma preocupação com quantidade e qualidade de alimentos no meio das famílias. Temos a moderada, que já é alguma restrição quantitativa de alimentos. Temos a grave, a insegurança alimentar grave, que é privação mesmo, que é fome. E essa fome provoca, está baseada em quê? Longa ausência, óbvio, de alimentação, o que causa dor, fraqueza, uma queda da fortaleza imunitária da pessoa e a morte. Infelizmente, leva à morte. E ainda leva, né, em pleno século XXI, com tanta riqueza no planeta, tanto alimento, ainda há muita gente que sofre com a fome e desencarna por causa da fome. E aí, nesse sentido, o Livro dos Espíritos, na questão 930, ele é direto. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem, só por culpa sua, pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Para quem acha que Kardec não se preocupava com questões sociais, dos movimentos sociais, das dificuldades da sociedade, esse é só mais um exemplo, porque tem N outros, não é? Por isso que eu digo, há que se estudar profundamente, sabe, a doutrina espírita, Kardec, mas com esse coração aberto, com os olhos abertos, a esses convites que Kardec nos faz. Aqui, Kardec está com um pezinho, digamos assim, num socialismo, ou seja, é o Estado que precisa chegar junto da população e dizer, não, aqui há miséria, nós precisamos contornar isso, precisamos resolver de alguma forma, sem tirar a responsabilidade individual de cada um, não é? Se me sobra a mesa, por comer, por que eu não vou ajudar, não é? Ou, mais ainda, o desperdício, evitar o desperdício, tornar a alimentação algo sacro, algo sacralizado, não é? E tem algumas doutrinas, principalmente as orientais, que falam muito disso, da sacralização do processo de comer. É muito bonito isso. Pena que o tempo é curto, senão dá para falar sobre isso um tempão. E aí, gente, a FAO, que é o órgão da ONU que cuida de agricultura e alimentação, nos relata aí que 10% da população mundial, 815 milhões de pessoas, sofrem de desnutrição crônica. E o pior, não é? A turma que vai tocar o planeta em frente, quando nós desencarnarmos, as crianças que estão aí, não é? 3 milhões delas morrem anualmente, e estão abaixo dos 5 anos, não é? E morrem por conta dessa desnutrição. É algo inaceitável em pleno século XXI. Mas, enfim, a gente mostrou essa figura aqui, eu acho que foi no nosso primeiro encontro do ano,
e mostrou que há esperança, tá, gente? Por favor, não sejamos apocalípticos, né? Há esperança, sim, ela está no ar. Olha só a evolução da pobreza extrema ao longo das gerações. Há 2 gerações atrás, 50% da população vivia na pobreza extrema. Há uma geração atrás, 33%. E atualmente, são 10%. Ainda é um número, assim, imoral, mas mostra, e isso conforme o Banco Mundial, né, mostra que, mal ou bem, a passos de formiga e às vezes sem vontade, né, como diz o filósofo Lulu Santos, a gente vai caminhando e com esperança, sabe, em dias melhores. Só que tem um detalhe, minhas amigas, tem um detalhe aqui, não é? 10% em situação de pobreza extrema, 815 milhões com desnutrição crônica. A questão da fome, ela estoura, assim como os eventos climáticos extremos, problemas sociais, estoura, a corda arrebenta sempre no lado mais fraco. Sempre. Sempre. E aí, nesse sentido, o Villarraga nos comenta que as 4 agências da ONU que trabalham com alimentação publicaram em 2019 um relatório sobre a segurança alimentar e nutricional só aqui aí da América Latina e do Caribe, tá? Pegando só o continente americano. E aí o relatório diz que a fome, apesar da queda da pobreza extrema, a fome aumentou nessa região. Cresceu em 4,5 milhões de pessoas desde 2014, 11% de aumento, atingindo mais de 42 milhões em 2018. E olha só o outro extremo, né? Isso eu acho chocante. Por outro lado, o sobrepeso dobrou desde a década de 1970 e hoje afeta quase 60% dos adultos na região. 262 milhões de pessoas, é mais do que um Brasil, assim, de pessoas com obesidade, não é? E como uma coisa anda junto com a outra, né? A questão da injustiça alimentar, porque quem sofre com fome não está conseguindo, não tem acesso à alimentação que deveria ter. E, por outro lado, quem tem algum acesso, come mal, come muito mal e acaba obeso, com uma série de problemas de saúde, enfim. É muito curioso isso. E isso impacta, né, óbvio, na saúde mental, na saúde psicológica das pessoas. Eu percebo isso nos atendimentos do CVV, sabe? Muitos, às vezes até crianças, 12, 14 anos, e até idades bem mais altas, reclamando do impacto que a obesidade oferece às vidas delas do ponto de vista emocional. Ou seja, respinga em todas as esferas da vida, não é? Então, assim, injustiça alimentar, social, ambiental, sobre tudo isso, adivinha quem fala sobre isso, não é? Adivinha, né? Joana. Ô, Andréia, legal que você está aí, bem-vinda, minha amiga. Diga aí, Poliana. Eu gostaria de fazer a correlação da bariátrica, né, com a questão da saúde mental e o suicídio, porque muitas vezes o que estrutura as pessoas é a questão do peso, é a obesidade, aquilo estrutura a pessoa, e aí, de repente, por isso que existe a necessidade do acompanhamento, antes, durante e depois da bariátrica, né? E muita gente se suicida no depois. Então, hoje em dia, a gente está vendo uma correlação muito grande, né, com pessoas que fazem a cirurgia, não conseguem se alimentar porque passam mal, do jeito que elas gostam de se alimentar, e não se estruturam para continuar, né, o tratamento, que é um tratamento muito longo, né? Não é só fazer a cirurgia e acabou. Então, essa questão da alimentação é muito séria, né? Em como se alimentar bem. Perfeito, Poliana. Obrigado. Por isso que é legal quando a Poliana está aí, né? Ela faz essa ponte aqui entre nosso tema e a psicologia, né? Eu não sabia disso, viu, Poliana? E vou tomar nota, eu quero trocar umas ideias com você sobre isso para poder até alimentar apresentações, enfim, porque é interessante. A gente fala muito de saúde física como influindo na saúde emocional
e levando muitas vezes até ao suicídio, e não menciona essa questão do acompanhamento pós-cirurgia, né? Num momento de uma cirurgia bariátrica. Não tinha me apercebido para isso. Muito interessante. Eu vou Grave. desligar um minutinho, tá? Que eu estou atendendo uma pessoa aqui, já volto. Tá? Claro, fica à vontade. Gente, as relações são imensas, né? Meu Deus. Mas então, a Joana trata desse tema, tá? Na obra Após a Tempestade, capítulo 3, ela diz que ecólogos de todo mundo preocupam-se na atualidade com a poluição devastadora que resulta dos detritos superlativos que são atirados nos oceanos, rios, lagos e terras circunjacentes às grandes metrópoles, como tributo pago pelo conforto e pelas conquistas tecnológicas, desde os urgentes ingredientes e artefatos para a sobrevivência, às indústrias bélicas, às de explorações novas, às de inutilidade, que atiram fora centenas de milhões de toneladas de lixo, óleos e resíduos em todo lugar. É por isso que eu amo a Joana, sabe? Ela está lá do alto da espiritualidade e está nos dizendo, está apontando, sabe, onde é que está a ferida do planeta. E assim, nós aqui não é o caso, né? Mas uma grande parte do movimento espírita talvez não perceba essas correlações que a Joana faz, sabe? Entre o mundo emocional e o nosso mundo material e o meio ambiente, que são umbilicalmente conectadas. Ela fala aqui da indústria bélica. Nós estamos vivendo agora a guerra da Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, e as lideranças mundiais, de uma forma bastante hipócrita, eu diria, fazendo literalmente jogos de cena, jogando para a torcida, falando numa suposta paz, ao mesmo tempo que estão alimentando a guerra, porque estão fundamentalmente comprometidas com quem? Com a indústria bélica, com o capital que está por trás da indústria bélica. Olha, a gente precisa ouvir Joana. Na Casa Branca, no Kremlin, em Teherã, em Tel Aviv. Se Joana pudesse invadir com as suas falanges lá, hein? Ela já deve ter feito, né? A gente é que não ouve. A turma é que não ouve muito. Então, isso significa, óbvio, uma vida mais difícil para todos os moradores do condomínio terrestre, né, gente? Então, aí segue o Villarraga dizendo que a produção global de alimentos é suficiente, e é mesmo, né, para atender às necessidades calóricas e de micronutrientes de toda a população do planeta. E eu arrisco mais, viu? Se a população fosse o dobro de pessoas, nós teríamos ainda assim alimento para elas. Porque regiões que podem ser cultivadas sem destruir a natureza, a questão da imensa quantidade de grãos que a gente destina para a alimentação dos rebanhos, e tudo isso para gerar uma quantidade muito menor de alimento, e com uma quantidade que a gente vem falando aqui imensa de dor, não é? No reino animal, ou seja, comida para todo mundo tem. A Terra é um grande buffet, um restaurante buffet, claro, vegano, né? Um buffet vegano, mas que está à disposição de todos, com muito alimento, com fartura. E aqui, uma fotinho, né, para a gente não esquecer do nosso guru aqui nessa obra, o Villarraga, e a esposa dele, a Joana. E justiça seja feita, tá? A gente fala do Villarraga, puxa vida, isso é uma coisa que eu já devia ter falado antes. A gente fala do Villarraga, mas não é só o Villarraga, é a Joana também, junto com ele, é uma dupla. A Joana ali, ó, junto, sabe? Com a mesma força, com a mesma pegada do Villarraga nessa obra social deles. Os dois são incríveis. Eles dizem, então, nessa obra, que o principal problema é que muitas pessoas do mundo não dispõem de renda suficiente para comprar alimentos. Ponto. Ou seja, a pobreza é uma das causas da desnutrição, o que nos leva, então, de volta à ODS número 1, que é essa que está em vermelho, que a gente estudou no último encontro, que é a erradicação da pobreza. Passa por aí, erradicação da pobreza. Uma distribuição mais justa de renda, uma geração sustentável de empregos, enfim, nossa, uma quantidade de problemas sociais e políticos, todos facilmente solúveis, né? Mas a gente sem aquela vontade, eu digo a sociedade humana como um todo, né?
sem aquela vontade de realmente resolver, não é? Porque resolver significa bater de frente com uma matrix, que a gente fala muito, que se encontra no nosso planeta, pressionando para que as coisas permaneçam como estão. Poucos ganhando muito. Pô, é legal que chegou a Elo aí, né? Pô, Elo, seja muito, muito bem-vinda. A gente estava com saudades de você. Deixa eu ver se ela chegou e já caiu. Ela tinha chegado aí. Eu acho que ela está aí. Eu não consigo ver. Mas a Elo, seja muito bem-vinda. E aí, gente, desnutrição, pobreza e pobreza que leva à fome, que leva à desnutrição. Uma coisa leva a outra. Os admiradores da Marvel vão entender essa figurinha aí, que é o Coisa, é aquele super-herói do Quarteto Fantástico, o nome dele é Coisa. Então, não sei se vocês, eu acho que eu sou o único crianção aqui, sou eu que gosta disso. Mas assim, uma coisa leva a outra. A pobreza leva à fome, à injustiça alimentar, à injustiça ambiental, à injustiça social. E leva ao quê? Uma dieta inadequada ou fome, uma perda da qualidade nutricional, ou seja, desnutrição, ou o outro extremo, que é a obesidade, que a Poliana falou tão bem, essa questão das cirurgias bariátricas e a importância do acompanhamento pós, não é? Pós-cirúrgico. E aí, o que nós espíritas estamos fazendo para melhorar essa situação de fome? Ou o que nós não espíritas estamos fazendo? Eu preciso fazer essa pergunta toda hora, sabe por quê? Porque no grupo de partilhas aqui da Europa, tem amigos de Portugal, da Alemanha, alguns são espíritas, outros não, outros são ateus, sabe? Então a gente tem que sempre extrapolar do nosso meio aqui, né? Todo mundo envolvido, independente de credo, de posicionamento, todos do mesmo condomínio, tendo que fazer alguma coisa pelo condomínio. E aí diz o Vila-Haga que para uma pessoa faminta, é natural que o primeiro que deveríamos dar é o alimento, para depois tratarmos dos outros problemas, resolver o que é mais urgente. E aí está o dilema do serviço assistencial espírita, ou serviço assistencial católico, budista, ateu, evangélico, pentecostal, seja lá qual for a venerável religião, não é? Esse é um dilema. A gente já conversou sobre isso, acho que ao longo do estudo da obra do Trigueiro. E aí, fique à vontade, tá, gente, para me cortar a qualquer momento, tá? Vocês sabem disso. E aí o Vila-Haga nos fala que é, sem dúvida alguma, muito meritório socorrer a fome imediata pela distribuição gratuita do alimento. E aí eu lembro da casa querida, o amigo Germano, onde eu tive a oportunidade linda de aprender lições maravilhosas nesse trabalho de levar as marmitas, né, para os moradores, os irmãos da rua, enfim, um momento muito legal na minha vida, que a gente pôde conversar com eles, sabe, olhar olho no olho, entender, tentar, enfim, tentar acolher de alguma forma aquela situação difícil, não é, para eles. O Vila-Haga diz, porém, deveríamos trabalhar mais e melhor para promovermos as condições mais adequadas para que esse irmão possa se desenvolver e consiga sair por si mesmo dessa condição, graças ao seu trabalho e apoio recebido da sociedade. Dignidade, não é? Dignidade daquela pessoa. Portanto, serviços de alfabetização, profissionalização, capacitação técnica, orientação familiar, atendimento psicológico e encaminhamento profissional são fundamentais para que a fome e a miséria sejam efetivamente retiradas da sociedade terrestre. E assim, não é só uma tarefa dos órgãos públicos, não é só uma tarefa das elites políticas, é uma tarefa também dos movimentos religiosos, dos movimentos filosóficos, enfim, é de todo mundo. Todos que puderem trabalhar nesse sentido, certamente estarão cumprindo de alguma forma, ou desonerando um pouco, desincumbindo-se da responsabilidade que cada um dos 8 bilhões de habitantes no planeta tem de fazer alguma coisa para dar um alento alimentar a quem sofre tanto. Vamos ver se eu com a mão. Ah, sim, Fábio. Diga, Fabinha. Oi, gente, boa noite. Roberto, eu queria fazer só um comentário, assim, não sei se alguém já leu o livro O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro da Maria Carolina, assim,
porque eu já tinha ideia do livro, né? Do contexto de vida da Carolina de Jesus, na época em que ela viveu, na década de 50 e 60, que foi escrito o livro. Mas eu imaginava que era um livro que girava muito em torno da pobreza. E aí, quando você lê o livro, se você consegue chegar até o final, você é impactado por um discurso contínuo e permanente sobre a situação da fome. Então, assim, ser pobre para ela nem era o maior problema. Né? Tipo, era um pobre mesmo. Moradora da primeira favela de São Paulo, mas o dilema diário, a situação que realmente girava em torno da vida dela era a fome. Era cada centavo, cada moedinha para poder alimentar ela e os filhos. E não saber se no dia seguinte. Então, tem vários momentos do livro em que eu fechava o livro e deixava e lia dias depois, porque vai impactando. Para quem nunca passou fome, nunca sentiu fome e não teve escolha, porque eu falo assim, quando a gente, às vezes, né, num comentário, numa almoço, estou com fome, estou horas sem comer. É um comentário que a gente faz, a gente não comeu porque não quis, né? Mas se eu posso ir na geladeira de casa, eu tenho comida, ou posso pegar um dinheirinho ali, comprar alguma coisa para comer. Mas foi muito impactante, eu demorei a ler um pouco, assim, mais tempo que eu imaginava ler o livro, porque vários momentos eu fechava o livro e voltava a ler dias depois, porque é uma coisa contínua, porque o livro dela é um diário. Então, todos os dias tem uma questão da fome, a fome, a fome, a fome, a fome. E ela tinha uma visão muito crítica da realidade, ao mesmo tempo que ela tinha uma visão muito realista da situação dela e das pessoas com as quais ela convivia. Ela tinha muita expectativa de que as coisas poderiam mudar um dia, né? E minimamente mudou em função do livro. Mas eu eu tirei uma foto um tempo atrás, porque eu mandei para minha irmã um trechinho, se vocês não se importarem, eu vou ler rapidinho, porque esse diálogo me lembrou muito minha avó, que faleceu em 2019, e a minha avó não passou uma situação como a da Carolina, nem era uma mulher preta, mas teve momentos de privação, assim, quando a minha avó tinha vários filhos para alimentar, entre eles minha mãe. Então, ela começa assim, o livro não é corrigido, né, porque eles não fizeram nenhuma correção ortográfica, então é escrito do jeito, se eu ler alguma coisa errada aqui, é porque está escrito assim mesmo. Eu fui retirar os papelões, ganhei 55 cruzeiros. Quando eu retornava para a favela, encontrei com uma senhora que se queixava porque foi despejada pela prefeitura. Como é horrível ouvir um pobre lamentando-se. A voz do pobre não tem poesia. Para reanimá-la, eu disse-lhe que havia lido na Bíblia que Deus disse que vai consertar o mundo. Ela ficou alegre e perguntou-me: quando vai ser isso, dona Carolina? Que bom, eu que já ia me suicidar. Disse-lhe para ela ter paciência e esperar que Jesus Cristo venha ao mundo para julgar os bons e os maus. Aí a senhora respondeu: então eu vou esperar. E esse trechinho me marcou, porque eu acho que seria uma resposta muito assim da minha avó, sabe? Quando seria isso? Então eu vou esperar. Pode ser amanhã, daqui a 100 anos, 500 anos, mas eu vou esperar. Então, assim, esse relato da Carolina ele vai muito ao encontro do que você está dizendo, assim. Então, quem tiver a oportunidade de ler, é um livro escrito há décadas, mas ele poderia ter sido escrito ontem, assim. É isso. Nossa, Fábio, gratidão imensa por trazer isso. Está anotado aqui, coloquei no chat ali o nome do livro e eu quero ler. E então, essa vitória sobre uma ideação suicida, então, é um negócio de arrepiar. Fala, Poliana, minha querida. Depois dessa fala da Fábio aí, nossa, eu estou aqui digerindo.
microfone está fechado, Poliana. Tem que respirar, né? Depois dessa, né? Eu só queria lembrar, né, a dimensão que o alimento tem para a nossa vida, né? Você se referiu a Kardec. E Kardec, ele vai falar, né? Os espíritos vão falar que nós tiramos o nosso fluido vital dos nutrientes dos alimentos, né? Então, a importância dos alimentos para a nossa vida, né? Muitas vezes a gente senta na mesa e manda ver, nem dá muita importância aquilo, mas como é importante para o nosso fluido vital, né? Para a gente continuar carregando a bateria do nosso fluido vital, né? Então, é muito importante a gente, como espírita, pensar nisso, né? O nosso irmão está com fome, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode ajudar, né? Como você falou, não precisa ser só o governo, né? A gente pode, de alguma forma, né? Porque a fome, ela é presente, você citou aí a necessidade básica, né? Citou como Maslow fala, a primeira necessidade nossa é essa, né? Realmente faz parte da nossa necessidade básica, então a dimensão que isso tem, e é mais além, é o nosso fluido vital, é um dos componentes do nosso fluido vital, são os nutrientes dos alimentos, né? Então, é uma dimensão muito grande que tem para a gente, independente do que seja, de que religião seja, a nossa vitalidade depende disso, né? Era isso. Legal, Poliana. Muito bem. Sacralizar, né? Sacralizar o alimento, né? Momento de comer, ser grato. Fala, Elô. Pô, tá com saudade de Elô. Sempre é bom te ouvir. Desculpem, eu ando muito ocupada. Nós estamos fazendo no Germano a evangelização, começamos domingo, e hoje nós fomos Vocês não fazem ideia, nós fomos recebidos numa ONG que tem dentro da Vila Planetário. Gente, que experiência! Uma senhorinha, baixinha assim, negra, que é a comandante da ONG. Tu vê, a ONG ali no meio, é uma região muito central, então ela se considera uma zona muito privilegiada, porque é fácil ir ajudar ali. E aí alguém comprou uma parte assim, dizer que fosse meio prédio, e em cima fez kitnets que eles alugaram, e a ONG, que tem 5 anos agora, trabalha para a comunidade. Gente, ela é uma senhora, ela tem 15 filhos. Quando ela disse, é assim, ó, como ela não queria ver as crianças na rua, ela pegou... Gente, o que ela se mobiliza, ela usa a internet para tudo que vocês possam... Tudo que ela inventa, ela precisa. Não, mas ainda nós vamos ali, a gente botou na rede. A gente queria fazer pão para vender. Então, a gente botou ali na rede que a gente precisava de um fogão. Ganhou um fogão com a instalação toda. Depois não deu certo o pão, porque não tinha padeiro, daí nós começamos a fazer a comida. E aí a gente traz assim, o pessoal e dá o café da manhã, mas o café da manhã é café informativo, junto com a assistente social que ela conseguiu na prefeitura, porque ela trouxe prefeito, ela traz vereador. Ali perto tinha um colégio, mas, gente, a mulher é um foguete. Tinha um colégio desativado e elas precisavam de uma sala, porque elas queriam, as crianças iam vir. Como é que elas iam ter o complemento da escola, que eu sempre achei que esse é a grande saída para a criança, é chegar em casa e ter alguém, ter o professor particular, o nosso professor particular do nosso filho. E aí ela trouxe um vereador e o cara conseguiu a sala, depois conseguiram a sala para música, a sala para balé. A mulher, agora ela disse para nós, não precisa nem deixar, o convite está deixado, muito feliz que nos recebeu, mas venham fazer uma apresentação no Dia dos Pais, venham fazer uma apresentação do trabalho de vocês, que eu acho que eles vão gostar muito. Ela conseguiu, psicóloga, ela conseguiu 4 professores, que já estão há 4 anos, professores, uma vez por semana, eles doam para acompanhar a criança na dificuldade. O ano passado não teve
das 70, não sei quantas crianças que tem ali, que tenha rodado. Ela fez convênio com 2 escolas municipais que tem, estaduais, as municipais são de periferia aqui em Porto Alegre, mas 2, o Ildefonso Gomes, que é do lado do Júlio de Castilhos, e uma outra escola, e qualquer coisa a professora, ela conseguiu psicóloga, mas ela foi falando que daí surgiu esse outro projeto, e aí nós fizemos o convite, ela disse assim, vou dar uma sugestão para vocês, sabe assim, quando tu vai lá, e tu volta, a mulher era um monumento, entendeu? Sabe, gente com missão, no mínimo pelos 15 filhos, de uma das filhas estava lá. Mas sabe, tu te encostar, assim como Jesus disse, né? Tu vai me encontrar com um dos pequenos. Mas tu encontra um monumento desses, a gente abraça e fica assim, nossa! E a gente se queixando que vai 3 vezes por dia, 3 vezes por semana na sociedade. Ela vive disso. Não, mas aqui os meninos não podem ficar na rua, porque você sabe, né? Tem um ponto de tráfico aqui. A polícia vem, a gente faz um monte de projetos que eles elaboram. Dali um pouquinho, a gente muito poderosa, dali um pouquinho está tudo aqui em volta de novo, sabe? Então ela disse, não se pode deixar uma criança desocupada. Mas, gente, se a gente tivesse filmado, essa mulher merecia ser entrevistada, sabe? Para as pessoas que falam mal, que pobre isso, que pobre aquilo, gente que teve oportunidade, ela está ali, claro que tem, ela mesma diz, tem os moradores de rua que se atrapalham, que não adianta a psicóloga ajudar, mas ela mesmo assim continua com o café informativo, né? Mas ela mesma diz, mas quem quer ajuda, a mulher é uma porta escancarada, uma coisa lindíssima, gente. E quando sobra dela, nos mostrou a despensa. Agora, isso aqui está faltando, eu já vou para as redes. Um avião, sabe lá Deus que rei para quem ela pede, mas que providencia, providencia. Quando sobra, quando vem demais de uma coisa ou outra, vai para a Ilha da Pintada, ela diz, vai para essas comunidades que são mais afastadas, mais desassistidas. É mole ou quer mais? Essa ainda, sabe? Quem quiser a oportunidade da vida, está ali. Está tudo ali. Pode fazer balé, pode fazer, sabe? Sabe assim, que Deus abençoe. A mulher é um monumento. Eu disse para ela, gente, tu é um furacão. Ela tem, mas eu tenho mais umas ideias, mas com esse pessoal nos ajudando, e nós vamos assim, humildemente fazer evangelização no domingo. Que fantástico, que relato. Eu fiquei com vontade de conhecer. E fiquei com vergonha de mim mesmo, assim, porque às vezes eu ouço falar, estou cansado. Bateu uma vergonha própria agora aqui. Muito forte. Nossa, Elô, compartilha com a gente, se você puder, não precisa ser agora, as redes sociais dela, lá no grupo, para a gente seguir e ajudar, turbinando, né? Compartilhando, enfim. É incrível, nós todos saímos de lá, assim, sabe? Tu fica assim, e eu me queixando de 4 filhos, sabe? Ela tem 15. 2, um amigo germano ajudou, e ela adorava, porque daí ficavam o dia inteiro, né? Com a alimentação, com a escola e tudo. 2, os outros 13 ela criou. Isso que eu chamo de fluido vital hiperaditivado, né? Imagina o que é o fluido vital de uma criatura dessa. Que missão. Jesus. Missão total. Missão. Total. Nossa, Elô, eu quero conversar contigo sobre isso, quero aprender mais. vamos falar, vamos conversar. Andréia, fala aí, minha amiga. Boa noite. Não, eu só reforçar, né, a questão da importância do alimento e o quanto a gente precisa pensar, né, em qual alimento a gente quer nutrir o nosso corpo, né? Porque a gente, como espíritas, né, acho que a gente tem uma responsabilidade ainda maior, não só, né, de nos conscientizar de que a gente tem irmãos que são os animais, que não são alimento, né, por mais que muitos de nós ainda não tenham conseguido se desvencilhar desse vício, como o próprio André Luiz nos traz, né, mas, assim, e além disso, acho que é importantíssimo, né, a Elô falou agora sobre essa senhora, e essa missão maravilhosa que ela escolheu,
passar essa informação à frente, né? Ou seja, a gente tem uma amiga, que é a Patrícia, que é do MOVE, ela é uma nutricionista, ela tem um projeto que chama Paz no Prato, e eles levam alimentos veganos para as pessoas de rua, ela tem uma oficina, né? E ela ensina a utilizar os alimentos, a utilizar de forma racional, e todos os alimentos, aqueles que muitas vezes a gente nem considera, né? Cascas e talos e outros. Então, assim, e ela fala o seguinte, que a gente teria uma alimentação muito mais saudável, essas pessoas teriam muito mais auxílio, porque a alimentação fica muito mais barata e muito mais nutritiva, né? E quando a gente pensa que 70% da alimentação que é produzida no Brasil não é para alimentar seres humanos, é para alimentar os animais, né? Ou seja, é para alimentar os animais que são considerados, chamados de produção, né? E a gente sabe que sofrem imensamente, e somente 20% da população mundial tem acesso à carne, que não é um alimento, mas que muitos de nós ainda considera e ainda utiliza, né? Então, assim, acho que é importantíssimo a gente não perder a oportunidade sempre de passar essas informações, porque muita gente pode ser beneficiada em função, né, dessas questões que às vezes ficam perdidos e as pessoas estão se alimentando cada vez mais obesas, cada vez com mais problemas, diabetes, problemas cardíacos, que poderiam, né, ser solucionados com alimentação saudável à base de vegetais e muito mais barata, mais independente, né, dessas questões, só elas não têm acesso à informação. Então, assim, era só para a gente ter a responsabilidade, o compromisso de não deixar isso morrer, né? De repassar essa informação que eu acho que é tão preciosa. Perfeito, minha amiga. Exatamente isso. Eu até seria até um bocadinho mais contundente até. Nós não temos direito de sonegar essa informação a ninguém, não é? De dizer que é mais barato, tem mais paz, é mais fraterno, é ambientalmente adequado, enfim, uma série de fatores, né? E nós não podemos sonegar mais isso. Não há mais como. O estado de coisas no planeta não permite que nós soneguemos isso aos nossos filhos, aos netos, a quem nos cerca. É uma missão também, que nós tenhamos o mesmo fluido vital da amiga da Elô para tocar essa missão em frente, né? E aí, gente, bom, uma série de obras, a gente faz esse diálogo aqui com várias fontes de sabedoria e pelo mundo, não é? Distribuídos ao longo da história do planeta, o próprio Espiritismo, que é a coluna mestra aqui do nosso trabalho, filosofias taoístas, o Alcorão, a teologia judaica, a teosofia, Francisco de Assis, nós colocamos todo mundo no mesmo caldeirão para dizer que esses 17 objetivos que estão aí ao lado, de objetivos de desenvolvimento sustentável, estão todos atrelados, fora de qualquer dúvida, à questão da teia da vida, a questão de que todos estamos vivendo no planeta de forma interdependente, todos entrelaçados, nada compartimentalizado, não há caixinhas separadas da vida, estamos todos juntos, a dor que afeta alguém aqui do meu lado e afeta alguém do outro lado do mundo, afeta todos, sabe, sem exceção. E nós vemos isso, essa visão, esse olhar carinhoso de tantos filósofos, né, tantos apóstolos aí ao longo da história da humanidade, inclusive a nossa querida doutrina espírita, fala muito sobre isso. E aí, gente, bom, no caso do sobrepeso e obesidade, o que estamos fazendo, espíritas ou não? Claro, é preciso cuidar do corpo, sim, mas também cuidar do espírito. E aí, nesse sentido, quando a gente cuida pensando na saúde espiritual, não é? Será que são apenas físicas as causas do sobrepeso e da obesidade? Será que não tem um componente? Bom, a Poliana já deu o caminho das pedras aqui. Existe, sim, um componente emocional, psicológico seríssimo nesse sentido. Aí essa figura aqui diz que é normal se sentir triste, estressado, confuso, assustado e nervoso durante uma crise de ansiedade, por exemplo, e às vezes, aonde que desconta-se?
na geladeira, as visitas frequentes à geladeira. Também a questão da psicosfera, a influência do meio ambiente, da população do lado de lá, também existe nesse sentido, a gente sabe, né? Vocês estudam a doutrina há muito mais tempo do que eu, sabem da influência, não é? Dos espíritos sobre quem está aqui na matéria. E essa influência vai na direção da alimentação também, não é? E a diferença cultural, étnica, religiosa, as tradições, os costumes, também acabam sendo uma influência. Querem um exemplo prático disso? Os habitantes da ilha de... Ai, gente, uma daquelas repúblicas, micro-repúblicas insulares do Pacífico, acho que é Tonga. Se alguém souber, me corrige, tá? Mas é que lá o bonito é ser forte, ser gordinha, ser obeso mesmo. É o padrão cultural deles. Respeitável, tá tudo certo. Mas, assim, os efeitos na saúde, não é? Dos padrões, das diferenças culturais, étnicas, enfim. Então, é preciso realmente verter um olhar para essa questão, não é? Inclusiva, de forma inclusiva, mas pensando na saúde física, pensando na saúde mental, na saúde espiritual. E aí, espíritas e não espíritas não deveriam realizar campanhas, palestras, cursos sobre alimentação integral, nutrição funcional, aproveitamento integral dos alimentos, a Andréa falou de cascas, talos, deliciosos, estímulo aos exercícios físicos e ao autoconhecimento, inclusive com a recomendação de busca de apoio terapêutico? Precisamos, faz parte do plano de ação, do pacote da sustentabilidade da vida no planeta. E tudo isso podemos fazer com amplo apoio doutrinário. Doutrinário espírita, doutrinário católico, doutrinário hinduísta, jainista, budista, escolham a sabedoria. Sempre com apoio doutrinário. É possível vender essa ideia, sabe, de saúde total, saúde integral. E aí, nesse sentido, centros espíritas, templos, igrejas, terreiros, sinagogas, mesquitas, os ateus, os agnósticos, todos, sem exceção, precisam urgentemente transpor as fronteiras de suas ações corriqueiras, normais. E aqui o Vilarraga sugere muita coisa, ele é propositivo. Por exemplo, toda essa turma que eu mencionei aqui pode trabalhar, além dos próprios órgãos públicos, né, dos gestores públicos de saúde, estimular o canal direto, produtor local, consumidor, uma linha direta. Ajuda a economia local, ajuda o meio ambiente local, produtos de maior qualidade, isso é fundamental. Quem não gosta daquela feirinha? Eu lembro de Porto Alegre aí, eu ia muito naquela feira da José Bonifácio, para quem é de Porto Alegre, né? Para quem não é uma feira numa região central de Porto Alegre de produtos orgânicos. Carol, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a maioria era vegetariano, acho que a maioria era vegano ou vegetariano. Verdes, todos os tons de verde possíveis e imagináveis que vocês puderem conceber, haviam lá nessa feira. Eu saía com a sacola, assim, feliz, né? Feliz da vida. Sim, era assim. Muito era, bom. né? Uhum. Muito bom, né? Só de lembrar das saladas lá já me dá água na boca. Eu já jantaria de novo até. Eu já jantei, né? Mas eu jantaria de novo, glutão que sou. Nem me fala que eu tô louca de vontade de voltar na... Como é que é o nome? Pois é, eu não me lembro o nome. É feira orgânica. Grill. Ah, o Picanhas Picanhas Grill. Fala aí. É a primeira churrascaria vegana de Porto Alegre. É maravilhosa. A gente não é pago, tá? Não tem patrocínio, mas, gente, é um negócio surreal. Picanhas Grill em Porto Alegre. Para vocês terem uma ideia, eu não tenho vergonha nenhuma, eu já perdi a vergonha, 55 anos de idade, já perdi a vergonha. Eu tive que sair rebocado de lá, eu tive que sair num guincho, porque eu comi 3, 4 vezes a capacidade do meu estômago, porque é um negócio fantástico, um negócio saborosíssimo. Fala, Raquel. Só para confirmar se eu ouvi bem, o restaurante é vegano e o nome é Picanhas Grill? Isso, exatamente, porque eles eram uma Mas churrascaria picanha normal. é uma parte de uma...
É uma Exato, parte de uma carne. isso aí. Eles eram uma churrascaria. E aí os donos, num processo interno lá de mudança de paradigmas deles, resolveram transformar aquela churrascaria numa churrascaria vegana, mas eles não alteraram o nome da churrascaria. Bem curioso, E, porque e é incrível, assim, porque eles têm os mesmos cortes que eles tinham na churrascaria, os nomes, os mesmos nomes, só que com carnes veganas. Então, para a gente foi uma experiência interessante, porque a gente comia alguns. Como é que é? É que agora eu tô com o nome que é daqui, que é enchido. Como é que chama lá? Ah, salsichão, linguiça. Salsichão, e parecia que era um salsichão normal, e não era, era tudo vegano. Esse é essas um carnes lugar veganas, elas são assim com soja. Não só, com com muito mais coisa. seitã, com soja, Um grão de Com bico, grãos. com grão de bico, com cenoura, tem assim. E tu não diz que é, né? Porque, não sei se vocês já Que provaram legal. aquele hambúrguer da Fazenda do Futuro, né? Para mim, eu como aquilo e parece que eu tô comendo um pedaço de carne, porque a textura é igual, é tudo igual, né? Uhum. Então, eles têm lá todo um estudo, assim, né? É muito interessante. É um lugar que, indo Vale a a Porto pena. Alegre, a gente vai passar Fica lá. no Bonfim? Fica no Bonfim? Onde é que fica? Não, Zona Norte, né? é num... Deixa eu ver se eu acho aqui no... Isso, Bom, acho que coloca no grupo. Quando eu for visitar a família lá em Porto Alegre, eu vou dar um jeito de conhecer. Ou a Fábio dizendo que o quibe e o tofu piri da Sátiva também são ótimos. Na Feira da Redenção. Isso, é verdade, agora eu tô lembrando. Gente, aquilo era maravilhoso. É verdade. É verdade. Gente, fica a dica, tá, Carol? Depois coloca lá no grupo para nós Eu tô achando aqui, tô o endereço do Picanha Grill e tal. Eu achei que eu ia desencarnar, francamente. O que eu comi, eu achei que era o meu fim, mas não, estou aqui ainda. Que mais? Uma outra ação não é pressionar pela qualidade dos produtos, não na questão da publicidade, ou seja, entregar o recado certo, não é? Sem dourar a pílula, e os rótulos dos produtos também descritivos, corretamente descritivos, não é? Para orientar as pessoas. E pressionar as autoridades em nome de alimentação saudável nas escolas. Tudo isso são ações recomendadíssimas aí pelo Vila Haga e faz todo sentido, não é? E aí, nesse sentido, pensar fora da caixa ao mesmo tempo em que se pensa nos irmãos da experiência comunitária que a gente fala tanto aqui, que a gente gosta de citar Meimei sempre, não é? Pensando fora da caixa, é muito o que a Andrea falou, que tipo de alimentos estamos oferecendo em ações assistenciais? E qual a mensagem implícita nos pratos oferecidos em ações dentro e fora da casa? Claro, quem come, quem tem fome, quer comer. Mas é como a gente falou aqui, como a Andrea falou, entregar uma informação diferente. Olha, estamos te entregando aqui uma marmita vegetariana, super saborosa, enfim, conversar um pouco mais, não só servir, não, o que é importante, não só matar a fome, mas uma conversa nesse tipo, não sonegar essa informação a eles também, até porque é mais barato. E, queira Deus, eles saiam dessa situação de rua, por exemplo, e consigam uma vida digna, vão poder levar consigo uma série de insights poderosos, não é? E aí, no Livro dos Espíritos, questão 741, há esse seguinte comentário: e não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes? O que não pode fazer o homem? Nós estamos quase já indo a Marte. Imagina o que não podemos fazer aqui em termos de segurança alimentar, com o uso das tecnologias, com o uso enfim, de tudo que está à disposição da ciência hoje em dia. E, de novo, aqui eu trago a ucraniana Blavatsky, teósofa, que essa frase aqui é fantástica. Ela diz que se, através da sala da sabedoria, alcançar a bem-aventurança, alguém de nós aqui alcançar a bem-aventurança, fecha completamente teus sentidos para a grande heresia da separatividade, que te afasta dos demais.
É essa heresia da separatividade que nos torna doentes hoje em dia. E é isso que me faz pensar no seguinte, por exemplo, a questão da saúde mental, o apoio de todas as frentes possíveis é absolutamente urgente, é necessário, mas é preciso pensar também numa forma de não corrermos o risco de enxugar gelo, por exemplo, tratando da questão da saúde mental, fazendo então com que as pessoas percebam a importância que tem o cuidado com a saúde física, o cuidado com o meio ambiente, a questão da ética animal, a questão do mundo digital e as suas armadilhas, a questão da falta de autoconhecimento e espiritualidade, enfim, uma série de dimensões que são a base, não é, de uma boa e equilibrada saúde mental e de uma vida plena. Então, tudo isso a gente vive hoje, boa parte da humanidade, nessas caixinhas separadas que são a heresia da separatividade. Não estamos separados, estamos todos interdependentes. E essa interdependência se manifesta na questão da solidariedade, assistência, o assistencialismo sustentável e solidário com todas as formas de vida. Dá para pensar em assistencialismo dessa forma. Até porque, como diz o espírito miramês, ninguém consegue viver só. Desde o minério às plantas, dos animais aos homens e destes aos anjos. Não vivemos só, não vivemos em caixinhas separadas. E mais? Por que travou aqui? Ok. E assim, gente, já quase indo para o final, tá bem? Um pouquinho mais da paciência amorosa de todas vocês. Quais os tipos... Deixa eu ver se alguém levantou a mão. Não, né? Não. Quais os tipos de agricultura, então, que estão à mesa nessa obra do Vilarraga, né? Ele traz, então, a agricultura sustentável e a agricultura convencional. A sustentável respeita a natureza, ela é justa socialmente, viável economicamente, porque ela desenvolve as regiões, as localidades, ela tem muito mais qualidade nutricional, preserva a biodiversidade e tem também envolvida uma questão da eficiência energética, ou seja, a pegada energética é muito menor. Por outro lado, a agricultura convencional, vamos lá, né? É aquela via sacra. Fertilizantes, via sacra entre aspas, tá? Fertilizantes e pesticidas, a varrer. Redução da biodiversidade, por exemplo, abelhas, polinizadores essenciais à vida no planeta, as abelhas estão reduzindo as suas populações mundo afora, já foi tratado, já não é de hoje. Degrada o solo, um menor desenvolvimento local, porque, claro, ligado o agro, que não é pop, ligado às grandes corporações que estão longe aqui da localidade, estão longe aqui de Guimarães, em Portugal, estão longe aí de Canoas, estão longe das cidades aí de Minas, enfim, elas estão longe. Então, o desenvolvimento, os lucros vão para longe. Menor qualidade nutricional, derrubada de florestas e a questão da manipulação genética, que sabe-se lá o que estamos a consumir, não é? Sabe-se lá. E aí, dentro do movimento espírita, e aí a pergunta que faz, né? A Elô falou de evangelização infantil. Fala-se às crianças e adolescentes sobre estes temas? Absolutamente urgente que isso aconteça. O que podemos fazer individualmente como grupo, dentro e fora do movimento espírita? Assim, no mundo de regeneração, conforme Vilarraga, não existiria fome nem desnutrição. Mas podemos concordar com ele. Haverá segurança alimentar para todos os encarnados em consequência do desenvolvimento das virtudes morais em nós mesmos, não é? Como indivíduos e coletividades. Exceto o Roberto, que não vai reencarnar no mundo de regeneração, deve ir para o mundo primitivo direto, sem escalas, mas enfim, estamos aqui tentando fazer a nossa parte. Será mesmo isso que o Vilarraga fala? Não, me atrevo a dizer. Se fizermos a nossa parte, não. E se não fizermos a nossa parte dentro e fora do meio. Fala, Poliana. Rapidinho, Roberto, para não te atrasar, o Venefredo de Toledo, ele fala da questão da sala de refeições e do nosso quarto, né?
que ali são os lugares em que a gente pode adquirir saúde ou doença, né? É W, é Venefredo com W. E ele diz que ali a gente pode, porque tem vários tipos de doenças, né? As hereditárias, as kármicas, as adquiridas, as doenças que são atraídas, né? A gente atrai as doenças com as nossas vibrações. Então, ele coloca a sala de refeições, na verdade, ele está falando da copa, da cozinha, ele fala até a maneira como a gente prepara o alimento. Então, você estava falando, né, da relação do espírita, né? Como é que o espírita trabalha isso no dia a dia, né? Além de ajudar, da questão do que a gente pode fazer, que a gente pode fazer muita coisa se a gente pensar um pouco, né? Mas dentro da casa da gente, né? Qual é a nossa vibração? Então, ele fala do quarto, que são os 2 lugares onde a gente tem questões mais difíceis, é onde a gente vai discutir as coisas, né? As contas, ou o que tem para fazer, as nossas dificuldades, né? Geralmente com os nossos cônjuges. Então, é ali que a gente... E a sala de refeições, a maneira como a gente prepara a comida, a forma como a gente enxerga. Então, a nossa vibração, o nosso pensamento é sempre do espírito, né? Pensamento está com o espírito. O que o nosso espírito está pensando daquilo ali? Qual o valor que a gente está dando para aquele alimento, né? Então, tem gente que vai preparar o alimento aborrecida, chateada, está colocando naqueles alimentos uma péssima vibração. E aí ele fala da relação da doença com esse tipo de até preparação dos alimentos. E a atmosfera vibratória que a gente tem nesses lugares, que geralmente na cozinha e na copa, né? Onde a gente senta para falar das coisas também. Então, a vibração nesses ambientes também tem que ser bem, né? O mais possivelmente leve, tranquila, feliz, né? Independente do que se vai comer, independente do que se vai falar, né? Mas a importância disso também, para a gente, como espírita, estar lembrando disso, né? No nosso dia a dia. Não adianta ler Kardec e deixar lá no livro, né? Tem que trazer para o dia a dia, né? Eu lembrei disso aí para comentar com vocês. Muito bom. É um livro, Poliana? É aquele livro de passes. Livro de E passes. aí ele vai falando da categoria, porque o tipo de doenças como é que a gente adquire a doença, né? Então, ele vai falar que primeiro, normalmente, geralmente, é o nosso espírito que adoece. Uhum. As doenças vão para o corpo, né? Então, geralmente, o nosso perispírito já traz, né, que é o nosso modelador biológico, já traz a memória, né, do que se passou. Então, muitas coisas são kármicas, são herdadas, né? Até em vida interuterina, né? Na vida uterina, a gente está herdando coisas dos nossos genitores, né? E ele vai falar isso desses 2 locais mais importantes na nossa casa. Então, ele fala da atmosfera que a gente cria com a nossa vibração, né? Já não temos vibrações muito boas, porque nós estamos aqui no planeta Terra, né? Então, nossa vibração não é lá das melhores. Mas ele fala dentro da casa da gente, a importância desses lugares, o de dormir, o de comer, né? Então, é fantástico. Quem tiver, eu não lembro o capítulo, né? Mas a gente vai até falar nisso no Joana também, sobre isso um pouco, né? Como é que a gente adquire as doenças? A gente atrai a doença com a nossa vibração, até comendo um alimento, né? Que foi mal preparado emocionalmente e espiritualmente, né? Vem toda a carga vibratória. Muito bom, Poliana, muito bom. Alimento com alguns temperos indesejados, né? É. Sim, muito bem mesmo. Ó, fica a dica, coloquei no chat ali. Venefredo de Toledo, livro de paz. Muito bom, Poliana. Muito bom.
Bom, por falar em fazer a nossa parte, já é do conhecimento de todos a campanha espírita permanente de conscientização ecológica da nossa FEB, né? Federação Espírita Brasileira. Dentre os vários objetivos, esse documento aqui é espetacular, eu recomendo que leiam, vamos colocar no grupo do WhatsApp lá, é um PDF bem curtinho. Alguns objetivos chamam a atenção em relação ao que a gente está vendo hoje aqui. Promover estudos, palestras e eventos doutrinários relacionados à ecologia, tais como emergência climática, perda da biodiversidade, consumo consciente, poluição atmosférica e hídrica, desmatamento, questão do solo, energias, gestão de resíduos, cidades sustentáveis, entre outros. Vejam como dialoga, né? A FEB dialoga muito bem com o que o Vila Haga está tratando na obra. Um outro objetivo, propor aos centros espíritas ações que contribuam para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ou seja, no centro espírita tem que estar esses 17 objetivos sendo tratados, né, estudados, trabalhados o tempo todo. Até porque a agenda é 2030, nós estamos em 2024. Temos pouco tempo para trabalhar, mas podemos fazer muito. E, assim, um outro objetivo que eu achei interessante, promover a conscientização ecológica nas ações evangelizadoras da infância e da juventude. Aí, Elô, fiquei feliz de saber que você está na evangelização. Elô, te agarra nessa campanha aqui, dá uma olhadinha, tem muita coisa ali que pode ser aproveitada, viu? E é assim, a orientação da FEB. Talvez até já esteja sendo feito. Roberto, nós só estamos dando sequência já desde 2022, 23, o trabalho da Poliana e da Maísa. E agora vamos começar nos domingos pela manhã. Ah, ok. Legal, legal. Bom começo, Elô. Todas as nossas vibrações aí para você. Esse trabalho é missionário. É tipo o trabalho da amiga da Vila Planetário. Tem uma importância, olha... É um grão de areia perto do que aquele monumento faz, menina. Mas é um trabalho missionário fundamental, Elô. Que bom que você tá nessa aí. Fico feliz de saber. E aí, gente, para finalizar, o Vila Haga sugere mais algumas coisas, não é? Na obra, em termos de ação para mitigar a fome, em nome de uma agricultura sustentável, meio ambiente, saúde para todos. Por exemplo, coisas muito simples, né? Eliminar refrigerantes e processados, ultraprocessados, cuidar do seu IMC, o índice de massa corporal, ficar de olho nisso, não é? Uma dieta variada, muita cor, muito sabor de frutas e vegetais, isso aqui é saúde na veia. Cultivar os seus próprios alimentos, uma compostagem, aí o Vila Haga fala, né, também de cadeira, porque ele faz compostagem em quantidades tão grandes que ele vende. Isso ajuda a Casa Espírita na sustentabilidade financeira da Casa Espírita. Preparar refeições em casa, usando ali as ideias que a Poliana trouxe do Venefredo de Toledo, né, com temperos emocionais positivos, e ensinar a turma a fazer, né, essas refeições em casa, na geração fast food, né, aqui em Guimarães, olha, vou dizer para vocês, como a turma come fast food, é muito, se percebe pelos resíduos que ficam pela rua, sabe, é impressionante, é preocupante. O consumo de orgânicos e o incentivo aos produtores locais, que a gente já mencionou, as palestras e campanhas que o Vila Haga fala e que a FEB também está incentivando, as hortas e os pomares na comunidade, e, na medida de cada um, algo que é importante e que é urgente, né, reduzir, pouco a pouco, eliminar a dor na cozinha e no planeta, não é? Colocando paz no prato, como diz a Andréia, e lembrando de Emmanuel, em várias passagens dele, onde ele valoriza essa questão realmente da paz, da consideração entre todas as criaturas do planeta e o uso dos recursos da generosa mãe natureza, não é? Do seu reino vegetal. E eu estava ouvindo aqui, foi uma palestra, foi uma fala que eu fiz, eu acho que foi foi semana retrasada, nas conversas depois da palestra, numa casa espírita aqui de Coimbra, tá, em Portugal. Nas conversas depois, surgiu uma frase que eu achei fantástica. Fantástica. Uma senhora disse assim, a
a minha grande arma para lutar contra esse estado de coisas do planeta hoje, inclusive o ambiental, né? A minha grande arma é o fogão. Ela diz que a arma dela é o fogão. O fogão passa as emoções que a Poliana colocou, pelo fogão passa a vida na sua essência, a seiva, né, da mãe natureza, do reino vegetal, enfim. Eu adorei essa frase, né? A arma dela é o fogão. Eu achei que fez assim, todo sentido, e eu aprendo, né? Eu levo meu caderninho preto aqui em todas as palestras, e assim, eu peço para o pessoal mesmo, na cara dura, gente, vocês me ajudem, o que eu posso melhorar aqui, que ideias vocês trazem e tal, eu vou tomando nota, e essa do fogão eu achei fantástica, achei maravilhosa. Minhas amigas, era isso que tínhamos, tentando resumir, né, esse capítulo 2 do Vila Haga. Nosso próximo encontro aí vai ser em maio, exato. Nossa, a gente já está caminhando para o meio do ano, é impressionante como está voando. E fica à vontade, tá? Aí fica aberta a palavra para quem quiser dar suas considerações finais, seu tchauzinho, suas ideias, suas críticas, sugestões, são sempre muito bem-vindas. Me perdoem ter extrapolado um pouquinho, até que não extrapolou tanto, até que está bem. Ou fala, Fabi. Fabi, me dá licença só um segundinho de dizer para vocês que a ONG é Misturaí, de misturar. A ONG, a tia Mara da Misturaí. Assim, junto, Misturaí. Obrigada. Misturaí. Tudo junto. É tudo junto. Tudo junto. Ah, legal. Vamos procurar e vamos divulgar lá nas redes sociais da MAVE. A turma da equipe da comunicação, a gente se vira lá e faz isso. Essa ONG tem várias outras projetos dentro dele. Na verdade, eu não conhecia a tia Mara, mas eu conversei uma vez com, se eu não me engano, o idealizador, que é o Gabriel, mas eu esqueci o sobrenome dele. Então, tem o Mistura Aí, Desapega Aí, tem várias coisas assim para doar. É bem interessante, um trabalho muito legal mesmo, muito bom. Eu queria só fazer uma analogia com a primeira comentário que a Polly fez no início, né, sobre a gente retirar dos nutrientes, dos alimentos, os nutrientes necessários para a nossa vitalidade, e eu acho que essa relação do nutrir-se com talvez a nossa missão fundamental como seres humanos aqui na Terra, né? Porque a gente está aqui para aprender, e a gente pode fazer uma analogia com nutrir-se, né? E quando isso falta, quando falta o alimento, quando faltam os nutrientes, e a gente sofre, e a gente sente dor, a gente pode trazer essa analogia para a nossa vida humana, porque a gente vive de faltas, né? A gente está sempre tentando superar algo, conquistar algo novo. O que seria isso se não é nutrir-se do nosso conhecimento, da nossa experiência humana, da nossa evolução, né? E o alimento é algo tão fundamental para todos os seres, né? Sem a água, sem o alimento, a gente perece. E desde Jesus chegou na Terra num determinado momento em que a humanidade já caminhava, já produzia, já fazia. Jesus vem trazer um ensinamento muito importante sobre amor, sobre caridade, assim como outros avatares que vieram antes dele, outros que vieram depois, e a gente continua ainda vivenciando momentos de muitos tormentos e muita dor, porque a gente conhece um pouco sobre isso, mas parece que tem sido difícil da humanidade assimilar a importância, né, dessa nutrição em todos os sentidos. E uma humanidade não vai caminhar, a gente não vai caminhar enquanto houver irmãos para trás na caminhada, né? Eu brinco no nosso grupo de quinta-feira, né, Lô? Eu gosto de brincar assim que Jesus dizia que a porta era estreita, né? Mas depois que a gente cruza a porta, não tem como voltar. E o caminho é esse, você não tem como voltar mais, mas ninguém vai ficar para trás,
Então, a gente não vai chegar no patamar que a gente quer como humanidade enquanto tiverem irmãos para trás, passando fome, faltando o mínimo. Não faz sentido isso, né? Então, tem que começar, a gente tem que começar a internalizar isso de uma forma coletiva mesmo. Eu sei que há muita coisa sendo feita por mãos muito pequenas, por pessoas que a gente se admira, como a Elo falou, né? Geralmente, aonde mais tem falta, costuma ser o lugar onde mais se divide, onde mais compartilha. E precisa chegar em todas as camadas, e eu acho que esse que é o nosso desafio para o futuro, né? Para que a gente tenha esse sentimento coletivo que ninguém vai deixar, ninguém vai tomar o lugar do outro, não vai acontecer uma revolução material e financeira se a humanidade minimamente estiver nutrida do mínimo. A gente vai continuar aprendendo, tendo as nossas dificuldades, o que superar, mas a gente precisa vencer esse capítulo. Já vem se arrastando por muitas gerações, né? Que é a fome e a pobreza extrema. É isso. Perfeito, Fábio. Perfeito. Inclusive, tomei nota desse teu conceito de nutrição ampla. Gostei. Já vou compartilhar isso. Obrigado, Fábio, de coração. Fala, Poliana. Que bom que você estava aqui hoje. Eu que agradeço, gente, vocês não sabem o quanto. Só para completar, né, a fala de vocês, da Fábio, a Joana de Ângeles, no último capítulo do Homem Integral, ela fala o seguinte, que a gente fica sempre postergando a nossa evolução para a próxima encarnação. A gente fala assim, na próxima eu melhoro, na próxima eu faço isso, na próxima, quem sabe, eu vou conseguir fazer aquilo, né? E ela fala que o simples buscar a evolução já é um trabalho com uma dimensão enorme, como espíritos. A gente já, nesse grupo, no grupo da Joana, no grupo do amigo Germano, a gente já está buscando, já está trabalhando a nossa evolução espiritual, seja em qualquer ponto, né? Em qualquer situação. Então, a importância disso. Né? E ela fala, no último capítulo do Homem Integral, que foi Jesus, o Homem Integral, né? Então, assim, nós podemos buscar, né, essa integralidade, claro, dentro da nossa pequenez, né? Não da dimensão de Jesus, mas dentro da nossa pequenez, a gente buscar a integralidade em todos os aspectos, tentar evoluir. Então, acho linda essa mensagem que a Joana deixa nesse último capítulo. Bem legal, quem não leu O Homem Integral, das obras psicológicas da Joana, é um livro bem bacana, viu? A gente terminou de estudar agora e foi, assim, fantástico. As mensagens dela são maravilhosas. Era isso, Roberto. Muito obrigado. Joana maravilhosa. Muito bem, minhas amigas. Quem quiser dar um tchauzinho, uma última palavra, o momento é agora. Senão, depois só daqui mais um tempinho a gente se encontra de novo. Quero agradecer, tá? Obrigado por vocês estarem aí, por nos ajudar. A gente está crescendo juntos com esse trabalho todo. E está nascendo algo muito mais, muito além de um grupo de estudos, né? Algo que toca fundo, assim, na gente, né? A questão da sensibilização, da conscientização, de fazer alguma coisa, de realmente fazer alguma coisa, sair dessa jornada melhor do que quando entramos e tentando deixar uma pegada ecológica também, ambiental, enfim, melhor do que quando nós aqui começamos, né, nossa jornada. Então, gente, obrigado, né? Obrigado de coração. Por favor, sejam críticas, ideias, sugestões, críticas, sempre vão ajudar tremendamente, porque a AMAV, os amigos do meio ambiente e da vida, somos nós, todos aqui, e extrapola esse grupo, tá? Deixa eu dizer para vocês que extrapola nesse trabalho que a gente está levando aqui em Portugal à frente, em todos os recantos, por onde se fala-se do grupo da AMAV, fala-se dos objetivos do grupo da AMAV, fala-se do MOB, fala-se da FEB, fala-se de uma turma aí da pesada, não é? Então, vocês estão com a gente,
Esse é um trabalho nosso, um trabalho missionário nosso. Não é um trabalho tipo o nosso motor lá da Vila Planetário, mas a gente vai chegar lá e a gente está buscando junto esse fluido vital super turbinado aí para fazer isso. Obrigado, né, gente? De coração. Boa noite. Boa noite.